Hoje a nossa conversa é sobre as mamães, né, que estão já com seu bebê no ventre e por que não para as mulheres que estão pensando em engravidar, né? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Josi Marinho, sou educadora parental e aqui você não estará sozinha jamais. A sua jornada de conexão, amor e confiança começa aqui, uma jornada, né? Para ser uma mãe extraordinária, porque não existem mães perfeitas, mas existem mães extraordinárias, né? Que estão aí na busca sempre pelo melhor para os seus filhos, conversando, se comunicando, colocando limites. E por que não começar isso, né? Já quando se pensa em ter uma gravidez, um bebê em casa, né? Então, para a gente começar, né? Por que eu decidi fazer essa live, gente? Vocês sabem, né, eu sou mãe e, assim, quando eu estava na minha gestação, eu passei por algumas coisas, sentimentos, pensamentos que eu não sabia que existiam. Porque o que que acontece? Romantizam muito, né? Falam muito sobre as questões boas, a parte boa, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que é o mar de rosas. Sim, existe a parte encantadora da maternidade. Existe a parte encantadora, né, de se gerar um bebê. Mas nem tudo é um mar de rosas, nem tudo são flores. E existem assuntos muito sérios que a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa divulgar para que mais mulheres se informem antes desse bebê chegar. Isso se for possível, né? Porque existem muitas gestações em que a mãe não está preparada, a mulher não está preparada, e esse bebê chega de alguma forma, né? Vocês sabem que não existe nenhum método contraceptivo 100% seguro e, por muitas vezes, essa mãe ela realmente não está preparada. Essa mãe, essa mulher, ela não está ciente, né, de tudo que vem pela frente. Então, é sobre isso que eu decidi conversar com vocês hoje, tá? E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com as interações, muito feliz com os feedbacks que estão chegando, né? Pelo direct e a procura, né? As mulheres me procuram para sempre perguntar sobre a criação dos filhos pequenos, se estão fazendo certo, se precisa fazer mais alguma coisa. Eu fico muito feliz, né? Cada mãe sabe como criar o seu filho, mas se quiser e junto na caminhada da forma que eu faço, vamos juntas e vamos conversando, tá bom? Então, aqui, né, gente, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a nossa live de hoje, repetindo, tá? Para quem está entrando agora, a saúde da mulher na gestação. Porque muitas pessoas falam, né, que a questão de vestir qualquer roupa, comer qualquer coisa, comer por dois, o que é mito e o que é verdade. Vamos conversar sobre isso agora, tá bom? Então, aqui, gente, todo mundo sabe, mas não é improvável, né? Não é proibido falar mais uma vez que toda mulher precisa começar pelo pré-natal, né? Descobrir o que está gestante, já procura um obstetra, se o ginecologista ou a ginecologista que já te acompanha não caminha pela questão de ser obstetra, né? Procurar um profissional em que você confie. Se você recorre para o SUS, ir no SUS e marcar suas consultas é de extrema importância, porque ali nas consultas com o obstetra, né, vão medir a sua barriga, vão ouvir os batimentos cardíacos do bebê, vão se passar os exames necessários para acompanhar toda a gravidez. Então, o pré-natal, ele não é uma bobagem, ele é de extrema importância e isso não pode ser negado, né? Não pode ser deixado de lado, porque daí é que vai se ver como está sua saúde e isso é o que reflete na saúde e desenvolvimento do seu bebezinho ali que está se formando, tá certo? Então, aqui, quando se fala assim, eu estou com fome, eu estou gestante, eu preciso comer por dois. Gente, não é bem assim, tá? Você não precisa comer por dois.
A fome também pode ser desencadeada pela questão de que seu corpo está pedindo mais nutrientes, mais vitaminas, porque tudo isso vai refletir na criança, né? A criança vai ser alimentada pelo cordão umbilical, mas isso não significa que você vai comer por dois, tá certo? Comer por dois, isso realmente é um mito, tá certo? E assim, não se pode comer qualquer coisa, né? Eu estou comendo muito, mas comer um sanduíche enorme. Eu estou comendo muito, mas comer uma melancia enorme. Não, gente, tudo tem que ser medido, balanceado, se possível, procurar um profissional, nutricionista, né, para que esteja acompanhando toda a alimentação, tudo que entra pela sua boca, porque isso reflete diretamente na criança que está sendo gerada ali. Então, é muito importante, né, que se tenha um olhar mais cuidadoso, se tenha um olhar carinhoso, né, para esse bebê que está chegando, certo? Sobre a saúde da mulher na gestação, eu também gravei uma outra live, tá? Vocês podem procurar no meu feed, falando sobre a saúde mental, né? Como uma mulher grávida, a questão dos sentimentos, dos pensamentos, tá? Então, quem quiser pode ir lá procurar, dar uma olhada e assistir, tá certo? Hoje estamos falando sobre a questão da saúde, né? A saúde mesmo da mulher, a saúde na gestação, a questão do corpo, a questão física, certo? Então, é muito importante que se frise, né? Que se fale sobre essa questão de envolver passar esses nutrientes para a criança, né, através da alimentação, porque é disso que vai dar condições para um desenvolvimento mais saudável para esse bebê, tá bom? Então, aqui, seguindo mais adiante, a gente também precisa falar sobre os exercícios, né? Os exercícios físicos e o cuidado com a postura da gestante. Por quê? A questão dos exercícios físicos, claro que isso precisa ser combinado junto com o obstetra, né? Porque se o obstetra ele libera, tá? Que essa gestante faça caminhadas, exercícios, tudo isso precisa ser acompanhado. Gestante, por favor, não faça nada sem conversar com seu obstetra. Anota tudo num caderninho que você vai perguntar para ele. Nenhuma pergunta é tola. Lá ele já recebeu todo tipo de pergunta. Não se importe com o que ele vai pensar. Pense que você está ali perguntando porque você precisa, você quer dar mais condições de saúde a esse bebê que está se desenvolvendo, tá certo? Então, anota tudo e pergunta tudo, tá certo? A questão do desenvolvimento do bebê também faz parte do que você passa, né? Do que você está fazendo. Então, ter muito cuidado, né? Principalmente nos 3 primeiros meses. Precisa realmente ser liberado para que não faça exercícios com grandes cargas, se passe muito estresse, grandes esforços, realmente precisa de uma liberação médica, tá certo? Faz muito bem para a saúde, o exercício físico, alongamento, mas por estar nessa condição, tá bom? É preciso que tenha um acompanhamento realmente sério de um médico, tá bom? E aqui, gente, também preciso falar com vocês sobre os cuidados com a postura, né? Por quê? Quando se está gestante, dependendo do tamanho da barriga, dependendo de como a sua saúde está, pode haver um incômodo, né? Na hora de sentar, na hora de deitar. E, assim, pode haver também a questão do inchaço nas pernas, o incômodo na coluna, dor na costela, porque, assim, eu mesma, na minha gestação, tinha muita dor. Eu tinha mais dor nas costelas do que na coluna. Então, dependendo da posição que eu estivesse deitada, estivesse sentada, isso tinha grande influência, né? No resto do meu dia. Então, eu fui percebendo isso e era muito importante, né? Que eu colocasse, na hora de dormir, um travesseiro entre as pernas,
sempre deitava de lado, do meu lado esquerdo, né, onde se faz a digestão. Então, isso já me ajudava a não ter refluxo, a não passar mal, mesmo que depois que eu me alimentasse, passasse um tempo para poder me deitar, mas tudo isso vai influenciar. Você a ter mais dor nas costas, mais dores nas costelas. Então, isso era algo assim que eu fui percebendo que quando eu realmente não me atentava a isso, sentava de qualquer jeito, deitava de qualquer jeito, eu ficava com bem muito mais dores, né? Então, gente, aqui, pegando esse gancho, né, de como deitar, de como sentar, a gestante, ela precisa realmente de um descanso, né? Ela precisa de mais descanso, de mais repouso. Por quê? Os hormônios da mulher, eles têm grande alteração. Então, principalmente no início da gestação, você tem muito sono. Aí, é frescura, tem gente que fala, né? É frescura, é uma chatice, gravidez não é doença, isso é tudo coisa da sua cabeça. Gente, a gestante passa por coisas que as pessoas acham que é besteira, né? As pessoas acham que está com preguiça, que está fazendo cena para chamar atenção, nada disso. O corpo da mulher realmente passa por grandes mudanças e realmente, quando se está, né, na condição de grávida, não é doença, mas a mulher ela sente mais sono, ela sente mais fadiga, ela realmente precisa de mais atenção. Então, a gente que já passou pela gestação, a gente sabe que não foi doença, mas que a gente passou por grandes dores, né? Dores nas costas, dores na costela, dores nas pernas principalmente. E a gente não pode realmente só elevar as pernas de qualquer forma, né? A gente não pode estar sobrecarregando os joelhos. Então, é muito importante, né, que a mulher gestante sempre eleve as pernas, não sobrecarregando os joelhos. Então, se você tem os famosos puffs, né, que ficam na sala, coloca ali na dobra mesmo do joelho, que aí ajuda bastante a não fazer essa sobrecarga, né? Ajuda a aliviar essa carga, ajuda a circulação a trabalhar melhor e a mulher grávida vai se sentir bem melhor com isso, tá certo? Então, gente, a gente também precisa falar sobre um assunto, né, muito importante, que é a higiene, tá? Gente, grandes infecções são adquiridas quando a mulher está gestante, tá? E isso não é um risco só para ela, não é um risco só para a mulher, é um risco também para a criança, porque grandes infecções podem chegar até a criança. Então, se atentar sempre mais do que antes, né? Mais do que na sua vida comum quando não estava gestante. Se atentar à lavagem das mãos, se atentar a sempre tomar aquele banho caprichado, cuidar da saúde bucal. Gente, olha só, existe um mito muito antigo que as mulheres não podem mexer nos dentes, não podem ir ao dentista quando estão grávidas. Gente, a mulher deve ir ao dentista quando estiver gestante, porque essas infecções bacterianas que tem lá nos dentes, elas podem sim atravessar a corrente sanguínea. E isso é um perigo total, tanto para ela quanto para o bebê. Tá certo? Então, essa higiene pessoal, ela não deve só se atentar à questão das mãos, à questão da boca. Precisa também se ter uma atenção maior em questão da região íntima, né, da mulher. Então, ali a gente sabe que a barriga vai crescendo, vai ficando mais difícil, né, para poder ter mais acesso para fazer tanto a questão da higiene. Enfim, realmente é difícil, eu sei que é difícil, mas não pode ser ignorado, tá bom? Porque ali é uma região que precisa de mais atenção e mais cuidado. Também a gente precisa, né, entender que a mulher gestante, ela precisa beber bastante água, tá? Se atentar também à questão do sol, por quê? Vitamina D é bom, mas precisa se ter em segurança qual protetor solar usar ou filtro solar. Isso também precisa ser anotado para se perguntar ao obstetra, para não ter nenhum problema, porque existem alguns componentes
nesses cosméticos, né? Até maquiagem, que não se pode usar qualquer um quando se está gestante, tá certo? Então, ter muito cuidado nas questões dos cosméticos, como eu já disse, na questão da maquiagem, perfume, tudo. Não ache que a pergunta vai ser tola para o seu obstetra, não. Anota tudo para não esquecer e pergunta. E se você puder, leva sua bolsinha de maquiagem, leva o produto que você usa como hidratante para a pele, para que você não tenha nenhum tipo de problema, tá certo? Nem você e nem levar para o seu bebê. Gente, olha só, o que eu vou falar com vocês agora é um assunto muito sério, que as pessoas levam assim, a pagode, né? Como diz a história, que é a questão do consumo de álcool, drogas e cigarro comum, na gestação. É um assunto assim que a gente precisa ter muita atenção, precisa olhar com bastante cuidado. A mulher que está pensando em engravidar, a mulher que está pensando em ficar grávida, né? Realmente se fuma, por exemplo, precisa ter uma consciência, né? De parar com o uso do cigarro, porque existem grandes males que traz para o feto. Não só, né, para a mulher, eu não preciso dizer que há fetos comuns, eu não preciso dizer que causa câncer, eu não preciso dizer os malefícios do cigarro, porque nós estamos numa era digital, as próprias caixas de cigarro já têm dizendo quais malefícios, né, que o uso traz, mas a gente também precisa falar sobre isso, porque isso é um dano quase que irreversível. Gente, não tem volta, né? Quase que irreversível não, é irreversível, porque os danos eles ficam ali para o resto da vida. Então, aqui, os perigos da bebida, não sei se vocês já ouviram sobre o síndrome alcoólica fetal. Gente, você sabe os danos que isso causa? Ai, minha mãe bebeu a gestação todinha e eu tô aqui viva para contar a história, né? As pessoas falam, né? Ai, minha mãe bebeu e fumou e eu tô aqui viva, eu não morri. Gente, olha só, preste atenção. Os danos eles podem ser físicos, cognitivos e comportamentais. Ou seja, se o dano ele não vier físico, como má formação no rosto, tá? Saibam disso. Bebida, cigarro, drogas, a criança pode vir com má formação no rosto. A longo prazo, a criança pode ter problemas de aprendizagem na escola. Ou seja, a mãe é inteligente, o pai é inteligente, esse menino não aprende nada. Por quê? Será que se lembram do que aconteceu lá na gestação? Será que se lembram, né, do que foi consumido para que essa criança hoje esteja passando por problemas comportamentais, problemas de aprendizagem? Tudo por causa da gestação, certo? E alguns outros problemas podem sim sendo desencadeados conforme o bebê vai crescendo e se tornando criança. Mas o recado aqui é: não beba na sua gestação, não use drogas, não fume. Por quê? Os problemas realmente, eles são muito sérios, né? Eu sei que existem mulheres que têm o vício de beber, de fumar, mas se realmente quando se carrega um bebê no ventre, é preciso ter muito cuidado em relação a isso, tá certo? E aqui, os perigos, né? Os defeitos congênitos. Gente, olha só. Os defeitos congênitos, eles podem realmente acontecer nos 3 primeiros meses, né? Porque ali na divisão das células pode ser que aconteça alguma normalidade, tá? Vocês sabem que até, eu não sei se vocês sabem, né, mas vou passar a informação agora, que até o 3º mês é muito comum que as mães passem pelo aborto espontâneo. Mas só que existem coisas que podem potencializar isso. E saibam que cigarro, bebida e drogas, certo? Então, esses defeitos congênitos, eles podem acontecer não só pela questão de defeito no gene, no DNA, a divisão das células. Também, a gente não pode só culpar isso, o que aconteceu, né? Acontece porque muitas vezes acontece mesmo e às vezes é a gente que causa isso. Porque da forma que a gente vive, né? Fatores ambientais, como é que essa mulher está levando essa gestação.
Então, eu preciso ter muita atenção e cuidado em relação a isso, tá certo? Então, aqui, os outros riscos também, né? Parto prematuro, aborto espontâneo, como eu já disse. E uma coisa, assim, que eu preciso falar para vocês é assim, é como um café, né? Café não se consome na gestação. Mas as pessoas acham que existe um consumo seguro, né? Ah, eu estou bebendo, mas eu estou bebendo aqui uma cerveja sem álcool. Eu estou aqui bebendo, mas eu estou bebendo só um copinho, é só um pouquinho, não vai fazer mal para o meu filho, não. Faz, tá? Saibam que faz. Se você se importa com isso, saiba que faz muito mal. Então, eu não sei como é a sua mente, a sua cabeça, a sua vida, pelo que você passa. Então, se você quer mal para o seu bebê que está no ventre, essas são coisas que você precisa fazer, tá? Porque, assim, uma mulher, quando carrega uma criança, é o bem maior que ela tem. É ali que se está se gerando uma vida, né? Então, assim, eu não preciso dizer o que eu acho da gravidez da gestação. Quem já me acompanha aqui sabe que eu sou super a favor a trazer acolhimento para essa mãe, essa mulher que está gerando uma criança, né? Então, os fatores de risco a gente precisa trazer, a gente precisa conscientizar para que essas mulheres não façam esse tipo de coisa por inocência, né? Porque às vezes acontecem da mulher, da mãe, que está ali gerando uma criancinha e fazendo a inocência, né? Fazer porque não sabe, falta de informação, certo, gente? Então, aqui, a saúde emocional da mulher, né? Como eu já gravei outras lives, já conversei com vocês sobre isso, né? A saúde emocional ela é muito importante. Ela é o primeiro ponto a ser conversado, a ser abordado, a ser apresentado. Por quê? Se possível, esse acompanhamento emocional ele precisa ser feito antes da mulher engravidar, né? Mas se acontecer uma gravidez que não foi planejada, uma gravidez que a mulher não estava esperando e também não está aceitando muito bem, de qualquer forma, é necessário que se faça um acompanhamento emocional, né? Porque se esperar estar preparada 100%, a gente nunca vai ter filhos, tá? Porque nessa caminhada a gente vai buscando ser uma mãe incrível, buscando ser uma mãe extraordinária, como eu sempre falo aqui, mas não existem mães perfeitas, né? Se a gente esperar o momento de ser perfeita para estar grávida, para gerar uma vida, para ser mãe, para ter uma família, a gente não vai ter, porque o movimento, né, a informação e a vivência que faz com que a gente realmente tenha essa caminhada, né? Entre nessa jornada. Então, assim, a saúde emocional é o primeiro ponto a ser abordado, né? É preciso realmente falar sobre isso, por quê? Porque isso também afeta o bebezinho que está sendo gerado, tá? Níveis muito altos de cortisol, quando as mulheres se estressam, quando as mulheres passam por algum problema muito sério, passam por um luto, né? Perde um familiar, um pai, uma mãe, um tio, estando grávida. Então, esse estresse, essa tristeza pode sim atingir o bebê. Ali são células de vida que estão se formando, né? E essas células, elas têm vida. Então, a gente não precisa pensar só que a criança só tem vida quando o sistema neural está ali se formando. Não, gente. Ali, desde o momento que há a divisão das células, as células já têm vida, né? É a vida que está acontecendo ali. Então, se a mãe ela tem uma vida feliz, se predomina, né? Ninguém é feliz o tempo todo, né? Você conhece alguém que é feliz o tempo todo? Gente, vocês conhecem? Porque eu não conheço. Alguém que está aí me ouvindo, conhece alguém que é feliz o tempo inteiro? Eu acho que não pode não demonstrar, né? Pode não demonstrar tristeza, mas todos nós passamos por problemas, né? Então, a questão emocional da mulher é um ponto importantíssimo a ser falado, porque se a mulher em estresse, né, em alta demanda de cortisol ali, mandando para a criança, porque isso atravessa o cordão umbilical, isso chega até a criança, né? Pode-se
ter ali um parto prematuro, pode ocasionar o bebê ter extremo baixo peso, por que a gente não pode focar nos benefícios que a criança tem ao a mãe estar bem? A mãe está numa condição boa, feliz de saúde, né? Então, tudo isso vai ser só coisa boa para o bebezinho que está ali no ventre, né? E também, assim, eu preciso falar com vocês sobre as questões das vacinas, né? As vacinas, elas precisam estar em dia, porque essas vacinas, elas vão monitorar, né? Elas vão deixar ali alinhado a saúde da mulher, questão também do desenvolvimento do bebê. Aí a gente também precisa falar, sabe sobre o quê? Sobre as vacinas que a mulher grávida não pode tomar, que podem causar mutações, né, no feto, podem causar diversos problemas congênitos, e pode ocasionar até o aborto espontâneo, né, que são as vacinas para sarampo, varicela e febre amarela. Então, se a mulher está gestante, ela vai no posto atualizar o cartão de vacina. As enfermeiras já perguntam, né? As técnicas de enfermagem também. Está gestante? Então, sem ter certeza, pelo amor de Deus, não tome essas vacinas, tá, gente? Por favor, não façam isso, porque você vai ter problemas sérios. E uma coisa assim que eu preciso falar também, que eu falei lá no começo, né? Para quem estava lá no começo da live, é que tudo que acontece com você vai chegar até o seu bebê, que está no seu ventre, que está se formando. Então, antes de tudo, pense em você e pensa nesse bebê, tá certo? Porque qualquer mal, qualquer coisa que aconteça a ele, é certo que todo mundo vai sofrer com isso, tá bom? Então, aqui, algo que também precisa ser falado, precisa ser conversado, são as vias de parto, né? Porque sim, a mulher gestante, ela precisa estar ciente dos partos que existem, né? E os benefícios e os malefícios desse parto. Claro que o melhor parto que existe é o parto normal, tá? Sendo que eu, por exemplo, tinha um sonho de ter um parto normal. Só que quando meu filho estava para chegar ao mundo, aconteceram alguns imprevistos, né? A gente não esperava, e eu precisei ter um parto cesáreo. Então, eu deixei o meu plano de parto, tudo bonitinho, deixei com meu marido, a gente correu para a maternidade. Só que, pela condição de vida, né, de prevalecer a vida meu e do meu filho, o meu plano de parto ele não teve como ser seguido à risca, tá? O plano de parto, para quem não sabe, é um documento que você pode digitar no computador. Existem muitos modelos na internet que você pode seguir sobre o que você autoriza ou não. Só que em casos de risco de vida, aquilo ali não vai poder ser seguido, tá certo? Porque nem tudo que você imagina que pode ocorrer, você não vai conseguir colocar num plano de parto. O que você vai colocar no plano de parto? O que você deseja que aconteça. Só que existem situações que você não tem controle, né? Existem situações na nossa vida que a gente não tem controle. Então, é preciso que se pense, se informe sobre todas as vias de parto, converse com o seu obstetra sobre o que você prefere, sobre o que você gostaria que não acontecesse, mas pode acontecer, descartando e também se informando, se conscientizando de que realmente a gente não escolhe a hora que o nosso filho vai nascer. O bebê é que escolhe a hora de nascer, certo? Ele que sabe quando está pronto e maduro, tá? Então, o que a gente precisa se conscientizar? Que as vias de parto, elas podem, tudo que acontece na nossa vida enquanto estamos grávidas, né? E a via de parto, ela influencia na vida daquele ser, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posso gravar uma outra live sobre uma questão genética, biológica, tá? Sobre ciência, tá, gente? Psicológica, por quê? Para vocês terem ideia. Se uma mãe, ela passa muito estresse, né? Ela passa muito estresse na gestação,
essa criança, futuramente, ela pode ter problemas de aprendizagem, tá? E assim, uma criança que ela recebe muito amor na gestação, de aceitação, são crianças mais seguras. Então, a gente precisa se conscientizar de que, o meu filho, o meu bebê não vai nem lembrar, estava lá na barriga da mãe. E, gente, olha só, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Então, preste atenção. Olha, existem traumas de parto. O que é isso? Vocês sabiam que bebês que nascem com fórceps, aquela base de ferro grande que coloca na cabeça da criança e puxa. A criança, quando ela é maiorzinha, que não gosta de lavar a cabeça, que diz que está doendo, gente, ela pode não estar doendo, de fato, mas o inconsciente da criança fala para ela que o incômodo na cabeça é tão grande que ela não consegue lavar, tá? Então, olha só, como as vias de parto influenciam no resto da vida da criança. A questão da aceitação. Crianças que não são aceitas no ventre da mãe. A mãe não aceita a gestação, a mãe não queria aquela criança. Quando essa criança cresce, ela pode enfrentar maiores problemas na questão psicológica, na questão da aceitação dela com ela mesma, de como ela é, as questões emocionais, depressão, ansiedade. Então, quando a gente fala em aceitar o bebê no ventre, não é achar que a vida vai ser as mil maravilhas, mas aceitar porque já aconteceu. Então, não existe mais nada a ser feito, né? Então, aceitar esse bebê só vai fazer com que você se sinta melhor, com que esse bebê se sinta melhor e a vida flui, né? Porque, assim, nós, quando estamos grávidas, a gente só quer o melhor. Pelo menos eu queria só o melhor e quero até hoje para o meu filho. Só que quando não se pensa por esse caminho, tudo é muito mais difícil. Eu não queria estar grávida. Então é por isso que eu sempre bato na tecla. É preciso ter um acompanhamento emocional. É preciso ter um acompanhamento psicológico. Porque a não aceitação desse bebê só vai trazer prejuízo. Mas eu não consigo. Terapia. Mas eu me sinto muito mal. Terapia. Mas não estava planejado. Terapia. Porque já aconteceu. Então, o caminhar daqui para frente é abrir o coração, abrir a mente, fazer acompanhamento psicológico, fazer pré-natal e que tudo vai se encaixando e caminhando, tá certo? A gente sempre precisa dar um voto de confiança à vida, porque se estamos aqui é por algum motivo e eu não sei a sua crença, sua religião, o seu caminhar, mas eu acredito em um ser extraordinário que comanda tudo e todos. Certo? E todos nós fazemos parte dessa rede, dessa cadeia, desse Criador. Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre essa questão da gestação, porque o que a gente passa, o que a gente vive aqui, nós mães temos uma missão, mãe é missão, né? De agregar a esse DNA dessa criança que está chegando as nossas vivências, né? E também a quebra de ciclos. Antes de encerrar essa live, eu quero falar para vocês que tudo que a gente faz de diferente que os nossos pais fizeram é adicionado ao DNA dessa criança. Então, se você for uma criança que apanhou muito, ouviu gritos, se você teve uma criação que você não concordou, teve uma criação agressiva, claro que os nossos pais precisam ser amados e honrados. Mas se você acha que algo pode ser agregado, né, ao seu ver, ao seu olhar, você pode fazer isso. Isso é quebra de ciclo. A quebra de ciclo não é só comportamental. A quebra de ciclo também é biológica, tá certo? Então, gostaria de agradecer a todos vocês, né? As pessoas que entraram, as mamães, minha querida amiga Val tá aqui. Deixa eu ver quem entrou também. Maria José, minha tia querida, Stephanie. Todo mundo que entrou aqui hoje me deu um oi, falou comigo. Meu muito obrigada. Obrigada a todos vocês.
Da mesma forma que eu deixei aqui para vocês que não existe pergunta tola, né, da mulher gestante para quando vai lá no obstetra fazer suas perguntas. Aqui também não existem perguntas tolas, tá? As mamães que estão acompanhando, quiser fazer qualquer pergunta no direct, vou deixar uma caixinha também, podem deixar para mim, tá certo? Um beijo, um abraço muito apertado e até a próxima live, tá, gente? Obrigada.